o que mudou no processo de vendas de 1980 até hoje, 2022? Caraca, vocês estão com tempo para ouvir a resposta? Porque mudou muito, né, Leandro? Mudou muito. Assim, a gente começou exatamente no ano de 1980, né? O nosso CNPJ nasceu em 1980. E naquele período, a venda era muito presencial, era uma venda que você tinha que pegar o teu carro, ir até o cliente e atender os clientes. Você fazia a tua carteira de clientes, uma visita sempre presencial. Vez ou outra, você ligava para o cliente no momento de, vamos dizer, uma modificação de preço ou uma oferta temporária, você fazia esse trabalho via telefone. Mas o telefone era ainda telefone discado, né? Para vocês terem ideia, você tinha que ficar discando o número da loja. E, assim, era bastante pessoal o contato. Então, na década de 80, o que surgiu de moderno, que era, assim, revolucionário, não sei nem se vocês dois, Leandro e Daniel, lembram disso, mas surgiu o BIP e o fax, né? Essas foram as maiores mudanças na década de 80, para não falar que foram as únicas. Então, assim, o pedido antigamente era tirado num talão de pedido, né? Você ia visitar o cliente, era um talão de pedido com folha de carbono, né? Com papel carbono no meio, onde você tirava o pedido e deixava uma via com o cliente, a outra via você guardava com você e a terceira via você enviava para a fábrica, né? Normalmente por correio, ou então você tinha que levar até a fábrica. Então era um processo muito lento, dificilmente você atendia a entrega de um cliente em menos de 10 dias, porque isso falando de São Paulo, né? Quando era fora de São Paulo, demorava mais ainda. E assim, o BIP era o nosso instrumento de trabalho, porque não existia telefone celular. Então, você tinha um BIP que você carregava na tua cinta, assim, grudado na tua cinta. O cliente tinha o número do teu BIP, ele ligava na central do BIP, me bipava, quer dizer, bip, bip, fazia um barulhinho, eu olhava lá e vinha o recado, ligar para o Daniel dos Supervendedores. Aí eu tinha que parar o carro, né, andava com um monte de ficha telefônica no bolso, parava no orelhão e ligava para o Daniel para poder atendê-lo. Então, a venda ela era muito demorada. Um vendedor não conseguia atender mais do que 40 clientes no meu setor, né? Claro que isso variava muito de setor para setor, mas era muito lento, era muito moroso esse processo. E logo em seguida ao BIP, ou mais ou menos junto, surgiu o fax. Também, para quem não sabe, o fax era o seguinte: você pegava esse pedido que você tirava, colocava na máquina do fax, imediatamente saía lá, vamos dizer, lá na fábrica, no departamento de vendas da fábrica, que era lá na Zona Oeste. Então, aí nós passamos a ganhar o tempo de locomoção, porque antigamente você tinha que levar os pedidos para a fábrica. Então, o que houve de modernidade na década de 80 e também de 90 foi muito pouca coisa, né? Assim, não existia, não tinha nada de tecnologia, não existia telefone celular. Então, para vocês terem uma ideia, a venda era feita desse jeito. Então, assim, a principal mudança, respondendo tua pergunta, Leandro, foi que a venda passou a ser um pouco menos pessoal. O atendimento era muito mais próximo e você tinha uma carteira de clientes muito menores, né? Hoje, com o advento da tecnologia, um vendedor ele pode atender uma carteira de, no mínimo, 2 vezes a carteira de antigamente, tá? Então, eu tenho vários vendedores aqui que têm em sua carteira hoje 100, 120 clientes muito bem atendidos, não é? Então, acho que foi a grande mudança, foi realmente o uso da tecnologia, e sem contar nas informações que um vendedor interessado hoje tem. Então, hoje um vendedor que é interessado, ele pode acessar, né, cursos de venda, por exemplo, pode ter acesso aos seus podcasts, aos seus vídeos no YouTube, dentre outros, tantas informações comerciais que existem aí disponíveis. Naquela época não existia Google, não é? Então, assim, hoje, eu vejo que hoje o processo de venda ele é muito mais rápido e muito mais eficiente. Por outro lado, ele é menos pessoal. Na minha época, eu conhecia a vida de cada cliente, dos clientes que eu atendia, eu sabia o nome dos filhos, da esposa, do cachorro,
Hoje a coisa é muito mais rápida, é menos pessoal, mas é muito mais abrangente e um vendedor tem condição de ganhar muito mais porque atende muito mais clientes. O básico eu acho que é isso, realmente é o que a tecnologia proporcionou de condições para um vendedor interessado progredir. Cara, pegando um gancho no que você falou, Beira, eu acho que realmente, na década de 80, 90, a relação entre o vendedor e o cliente era uma relação muito mais próxima. Sim. Inclusive, o vendedor, ele era o portador da informação. Na minha visão, eu comecei a vender 2000 e alguma coisa, eu acho que a grande mudança é essa, na minha visão, tá? Nos anos 80, 90, até os anos 2000, ali, comecinho nos anos 2000, o vendedor, ele era o portador da informação. Então, quando eu saía por exemplo, tô dando exemplo, tá? Eu saía de São Paulo para fazer uma visita em Sorocaba, no Daniel, ele provavelmente ia conhecer o produto que eu tô vendendo através do Leandro. Conforme você avança, né, nasceu o BIP, nasceu o fax, nasceu a internet, nasceram os primeiros sites onde você conseguia fazer uma consulta, o vendedor ele perde essa relevância do ponto de vista de conhecimento do produto e ele passa a ser um agente muito mais de atender uma demanda do que criar e educar essa demanda, né? Óbvio, teve automação, muitas coisas mudaram. Teve automação de pedido, nascem os primeiros CRMs, as primeiras ferramentas de gestão de relacionamento. A logística no Brasil começa a evoluir, começa a melhorar. Então, o que levava 7 dias para chegar no cliente passa a levar 3. Então, você tem um ganho de eficiência, mas eu acho que a internet mudou muito. Acho que a principal mudança é a internet. E eu tenho uma história muito rápida para contar para vocês e para os amigos ouvintes. É uma história que não tem um final feliz, né? Uma das pessoas que mais me ensinou sobre vendas foi o meu avô Munhoz. Ele é pai da minha mãe, sempre foi vendedor. Aliás, eu venho de família de vendedores, né? Meus 2 avós são vendedores, meu pai trabalhou com vendas durante muitos anos. Então, negociação, objeção, né, fechamento era um papo muito normal na mesa do jantar. E eu tinha uma atividade de visitar uns clientes com meu avô. Eu tinha 12, 11, 13 anos e eu ia fazer visitas. E eu lembro que quando meu avô chegava para fazer a visita, ele vendia máquina de costura, ele saía de São Paulo e ia para o interior, Piracicaba, essa região, para levar a informação da máquina. Nos anos 80, 90, foram os anos que ele mais ganhou dinheiro. Por quê? Porque ele chegava lá, não tinha concorrente, ele era o portador da informação, ele conhecia a máquina, ele vendia e ele ajudava o cliente a montar a confecção, né? Então ele era o cara que prestava, além de uma consultoria, ele ajudava o cliente a comprar a máquina que ele representava dentro do Brasil, né? Ele trabalhava numa empresa que representa a principal marca de máquina de costuras no mundo. Com o passar do tempo, meu avô ele perde essa relevância. Por quê? Porque quando ele chega para visitar, por exemplo, o Daniel, e ele fala que aquela máquina é a melhor opção, o Daniel começa a contestar. Não, mas espera aí, eu vi na internet aqui que tem uma outra máquina assim, assim, assado. E aí você percebe que o meu avô ele fica um pouco desconcertado nesse ponto de vista de, pô, peraí, eu não conheço a outra máquina, não conheço a máquina do concorrente, por exemplo. Depois de uns anos, o que acontecia? Nasceu o Mercado Livre. Então meu avô chegava com uma máquina, por exemplo, e apresentava uma proposta de R$2.000, e o cliente virava e falava assim, não, mas espera aí, Munhoz, eu tô vendo aqui no Mercado Livre essa mesma máquina por 1.600. Pô, por que essa diferença de preço? Eu lembro, gente, como se fosse hoje, meu avô voltando, ele falou, descobre o que porra que é essa de Mercado Livre aí, que eu preciso entender o que tá acontecendo, que ele não sabia o que era, nem eu, depois eu descobri e ajudei ele, mas ele perde essa relevância. E com o passar do tempo, óbvio que meu avô já tinha uma idade mais avançada, ele já estava de saco cheio, vamos ser sinceros, ele resolveu se aposentar. Então, por isso que eu falei que não é uma história com final feliz, porque ele acabou não se atualizando, acabou se aposentando, indo para outro segmento. E para mim, essa é a principal mudança. A gente deixa de ser o portador da notícia, a gente deixa de levar o conhecimento para o cliente e a gente passa a ser um agente dentro da cadeia de consumo daquele produto, né?
E você, Dani, o que você acha, cara, que mudou aí dos anos 80 para cá? Cara, eu nasci em 85, né? Então, dos anos 80 e 90 eu tenho muito pouco para falar da área comercial. Comecei a vender mais de verdade nos anos 2000, né? Mas eu sou para a internet, né? O começo ali da minha carreira na área comercial, tinha internet, tinha e-mail, né? Mas não tinha tanta comunicação online quanto hoje, né? Tinha alguns clientes ali que você tinha o Skype, o MSN, mas as pessoas não ficavam conectadas o dia inteiro, você dava pulo de alegria quando o cliente ficava online, tentava falar com ele e tal, mas era principalmente Nextel, né, cara? Aquele barulhinho que te acordava, né? Você ouvia o barulhinho do Nextel dormindo, né? Aquele negócio ficava o tempo inteiro na sua orelha, você ficava meio louco. Naquela época, né, já existia um celular, era caro você ficar ligando, principalmente para outras cidades, né? Eu também trabalhava com autopeças, eu trabalhava em distribuição de pneu aí. A gente vendia muito para outras cidades. Não era barato, né? Você ligar de celular para falar com o cliente. Quem tinha Nextel ali ficava mais em conta, você conseguia trocar ideia, e você saía fazer rota, né, sem Google Maps, sem Waze. O celular ele não era smartphone, ele era burrofone, né? Então você tinha que pegar ali a avenida, procurar o auto center, né, meio que na raça, né? Não tinha essa coisa de montar toda a rotinha no Google Maps e sair de casa já sabendo quantos quilômetros você ia rodar, né? Era um outro cenário, né? E começou a ter muito disso, né? Do cliente já saber o que ele queria comprar, né? Já conhecer muito concorrente, já conseguir ter muita informação. Então, eu não tive tanto esse negócio de ser o portador da boa notícia, né? Eu já entrei direto nesse negócio do cliente sabendo muito o que está acontecendo no mercado e você ter que correr atrás de informação do seu concorrente, né, para você conseguir comparar o seu produto, para você ter argumento de venda e tal, mas ainda tinha o quesito pessoal, né, ainda era extremamente pessoal. Você conversava com a pessoa, você tinha que ir presencialmente, dificilmente você fechava um negócio ali único exclusivamente pelo telefone, né, você não tinha mais essa vantagem de eu conheço o produto e eu vou ensinar, né, o mercado já estava educado, né, já tinha muita concorrência, as pessoas já recebiam visita de tudo que é fornecedor. O lance era como você conseguia se relacionar com o cliente do outro lado, né? O fator humano ali ainda estava muito envolvido, você se relacionar com o cliente, você conhecer um pouquinho do mercado dele, o que ele precisa, se ele valoriza mais preço, se ele valoriza mais forma de pagamento, entrega mínima, como que funcionava, e você conseguir se adequar aos diferentes tipos de cliente. Tinha cliente que comprava volume, daí ele queria preço baixo, tinha cliente que queria usar o seu estoque, aí o problema dele era mais o frete, você tinha que fazer algum jeito do frete valer a pena para ele e entregar na velocidade que ele precisa. Então você precisava muito da investigação de necessidade, né? Cada cliente tinha uma necessidade específica, apesar de todo mundo estar comprando pneu, né? Você tinha que entender de que forma você vende para cada um desses clientes, né? E depois eu migrei para consultoria e a coisa era mais consultiva, né? Mas na época que eu trabalhei, principalmente com autopeças, era época um pouquinho, não era tão online o negócio, mas tinha a facilidade de Nextel, né? E os smartphones ainda não ajudavam tanto os vendedores externos aí na criação de rota e identificar caminho, né? Saber onde tem, fazer prospecção. Cara, era entrar na lista telefônica, procurar os auto centers, né? Pegar endereço, perguntar no posto Ipiranga onde é e assim vai, né? Não tinha muito outra saída, não. Era exatamente isso. Pegando um gancho aí, Daniel, até para os ouvintes aí, né? Mais velhos, né? Como eu, hoje eu tenho 61 anos. Eu sou um assíduo ouvinte aí do Papo de Vendedores. Vocês sabem que eu já ouvi todos os episódios e alguns deles mais de uma vez. Eu sou, assim, um fã do trabalho de vocês, né? E eu me lembro do episódio onde vocês dois entrevistaram seus dois pais.
Eu acho que devia estar faltando gente para entrevistar e tal, e vocês pegaram os dois para conversar. E eles devem ter mais ou menos a minha idade, né? Então é a geração Baby Boomer, né? E eu confesso a vocês que o que você disse, Leandro, que o seu avô largou a profissão num determinado momento, muitos amigos meus do passado, que eram vendedores, também optaram por parar, porque a venda ela ficou mais complexa. Com o advento da internet e todas as possibilidades que surgiram, os vendedores raízes como eu, como o pai de vocês, e um ou outro ouvinte aí que porventura tem a minha idade, existiu aí uma dificuldade da nossa geração, da minha geração, entender e se adaptar a tudo isso. No meu caso, o que me ajudou muito, me ajuda todos os dias, eu esqueci na apresentação de citar que eu tenho 4 filhas, né? E essas 4 filhas, a mais nova 23, a mais velha 23, não, 25, e a mais velha 37. Então, elas me ajudam muito nesse processo de atualização. Uma delas trabalha no Google, uma empresa pequena aí que vocês devem conhecer, tem um cargo super bacana lá, e elas todas me ajudam muito a me atualizar. Então, assim, tenho muitas dificuldades, como qualquer cara da minha geração tem, né? Mas, assim, eu consegui, diferentemente da grande maioria dos meus amigos, permanecer no negócio, de certa forma, atualizado, né? Então, o que eu aprendi nesse tempo todo, Leandro, ainda complementando a resposta da sua pergunta, né, do que mudou nesses 40 e poucos anos aí, eu acho que foi realmente, assim, a grande mudança foi essa, a gente se adaptar a essas mudanças de geração, e eu como líder, como é que eu vou liderar pessoas jovens? Vocês conhecem a minha empresa e sabem, eu tenho um time aqui de quase 100 pessoas em vendas, são 200 funcionários no total, entre as 3 unidades, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, são 200 funcionários, sendo que metade, exatamente 50%, são ligados à venda, né? E que vocês tiveram assim, o prazer de treiná-los, né? Recentemente. Então, vocês sabem o que a gente passa aqui, né? A função de um líder como eu, um líder baby boomer, é acreditar nessa nova geração, né? Nessa molecada que vem aí, cheio de criatividade, cheio de novas ideias, com uma velocidade de raciocínio muito grande, mas em contrapartida, com uma dificuldade muito grande de se relacionar no pessoal, pelo lado pessoal, né? A minha filha que trabalha comigo, a Nicole, ela não fala, é difícil você falar no telefone com ela, é no máximo WhatsApp, e uma conversa com ela por telefone não pode demorar mais que 1 ou 2 minutos, não é? O tempo deles, não estou dizendo da minha filha, não, o tempo desses jovens me parece muito melhor utilizado do que eram na minha época, né? Eles não vivem só para trabalhar, os jovens de hoje eles têm outras expectativas de vida, e sinceramente eu acho que eles vivem muito melhor do que nós vivíamos lá na nossa época lá atrás, não é? Eles conseguem velocidade de desempenho profissional, não só na posição de vendedor, né? Mas quantas pessoas jovens você vê hoje montando uma startup e, de repente, em alguns anos, ele se transforma num unicórnio e, assim, rápido, consegue investimento de fundos grandes, né? E conseguem vender bem sua ideia. Aí entra, de novo, a nossa questão, né? A venda. De novo, você pode ter um moleque startupeiro aí, uma grande startup, com uma tremenda ideia. Se ele não souber vender essa ideia, ele tem que contratar alguém que saiba vender. Se ele não fizer isso, ele não vai sair do lugar. As grandes ideias, se não tiver um grande vendedor na frente, elas morrem, elas não serão vistas. Então, voltando a falar da minha empresa, a minha principal missão hoje é gestão de pessoas, liderar essas pessoas, dando autonomia para elas trabalharem, para elas desenvolverem suas habilidades, né? A pessoa mais velha da empresa sou eu, né? É muito jovem, vocês conhecem, especialmente o time de vendas é muito jovem, e com isso, eu acho que o que o líder de hoje, baby boomer como eu, tem que fazer é realmente botar fé nessa molecada e fazer com que eles façam uso da liberdade
para que eles façam uso de todas essas ferramentas que hoje existem e que nós, baby boomers, não sabemos utilizar, pelo menos não na velocidade que eles sabem. Então, eu acho que, a verdade, esse período todo de vida aí da minha empresa, são 41 anos, né? Agora 42, e a gente completa agora em maio, foi realmente o sucesso da empresa se deve realmente em saber fazer a integração e a união das pessoas de diversas idades. E hoje, para a gente tocar a coisa, a venda passou a ser muito mais digital, vocês sabem disso, né? Se eu não tiver essa molecada, eu não consigo hoje gerir a empresa com a velocidade que eu gosto. E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente, esse trechinho foi tirado de um episódio maior que tem um link aqui na descrição. Fica o meu convite para você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube, porque sim, o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!